Também todos aqueles que acompanham nesta manhã nos seus lares, pelos meios de comunicação, a Santa Missa do terceiro domingo do tempo comum. O Senhor hoje nos chama, através das leituras que nós acabamos de ouvir, nos chama à conversão. Toda a nossa vida, do nascer ao morrer, devido ao pecado que se instaurou na nossa natureza humana, causando assim uma ruptura e também uma certa rebeldia contra Deus. Então nós vamos ser chamados e convidados a voltar àquilo que pelo qual Deus nos criou. Deus nos fez não para o pecado, né? Podemos dizer que o pecado em nós, aos olhos de Deus, é uma contradição. Tudo aquilo que nós fazemos que ofende a Deus, que agride a Deus, os irmãos e irmãs, na lógica de Deus, não é bem aceito. Por quê? Porque Deus nos fez para a harmonia e a paz, não para fazermos a experiência do pecado, como todos nós fazemos. Ele está sempre à porta do nosso coração. Então nós precisamos, por isso que hoje as leituras, iniciando esse novo ano, já começa convidando de uma forma gentil e carinhosa. Deus se dirige a você e a mim, chamando a atenção para este ponto que nós precisamos todos melhorar. E já na primeira leitura nós temos a figura de Jonas, profeta. Deus sempre ao longo da história, Ele falou ao povo através dos profetas, enviando os profetas, assim como foi João Batista, Jonas, Elias, Jeremias, os grandes homens e mulheres de Deus, os profetas que falam em nome de Deus. O profeta é um porta-voz, ele comunica aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. E Jonas recebeu uma missão, diz que a palavra do Senhor foi dirigida a ele, pela segunda vez, manda: levanta-te, põe a caminho e vai até a grande cidade de Nínive, uma cidade imensa, diz que precisava 3 dias para atravessar a cidade. Então imagine o tamanho. E qual é a missão que o profeta Jonas tem? O que ele deve fazer na cidade de Nínive? O que ele tem que ir lá e fazer? A missão dele é pedir para que os ninivitas se convertam. Nínive estava mergulhada na imoralidade, no pecado, né? Toda a comunidade, o povo inteiro virou as costas para Deus, estava vivendo no paganismo e no pecado. Então Nínive é alertada, advertida pelo profeta Jonas, que fala em nome de Deus, diz: vai até a grande cidade de Nínive e anuncia a eles: se dentro de 40 dias eles não se converterem, Nínive será destruída. Foi o que Jonas, quando chegou na cidade, durante um dia, ele alertou, dizendo: ainda mais 40 dias, como se a paciência de Deus estava se esgotando. Após tanta tentativa de trazer de volta o povo, ainda mais 40 dias, e se Nínive não se converter, os ninivitas não abandonar o pecado, será toda destruída. E diz aqui que os ninivitas acreditaram em Deus, acreditaram no profeta, aceitaram fazer jejum, vestiram-se de sacos, desde o superior até o inferior. Então aqui nós temos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Nem sempre os profetas foram bem recebidos. Em muitos lugares nós sabemos que o profeta não foi aceito, nem a sua pessoa, nem a sua mensagem. A leitura fala: uns espancaram, outros bateram, outros rejeitaram, outros perseguiram. Aqui não, eles acreditaram naquilo que o profeta disse, começaram a se converter, mudar de vida. E veja o que diz aqui: Deus, vendo a atitude deles, olha que interessante aqui, vendo Deus as obras de conversão, e que os ninivitas estavam se afastando do mau caminho, portanto estavam se convertendo. A conversão é isso, é quando a gente começa a se afastar de tudo aquilo que não é bom,
se compadeceu, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer e não lhes fez. Então nós temos aqui a alegria de Deus, primeiro o alerta, a advertência, né? Depois quando Deus vê, e assim também é na nossa vida. Quando é que as coisas começam a mudar na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na igreja, na pastoral, no movimento, né? Quando nós temos essa capacidade de deixar que Deus fale ao nosso coração. Abandonar o pecado, às vezes aquelas intrigas, aquelas coisinhas pequenas, que é assim que começa, né? São com pequenas coisas que a gente vai minando o ambiente e vai minando a nossa vida. Não são as grandes coisas não, né? São as pequenas coisas, pequenas intrigas, às vezes a falta de diálogo, a falta de perdão, o orgulho, que o padre já falou que está presente em todos nós, que nos impede de se aproximar e dar o passo, né? De ir até a pessoa, de estabelecer com ela um diálogo. Todas essas atitudes, elas vão minando a nossa vida e tudo aquilo que a gente faz, né? Isso pode ser aplicado não só a nível de igreja, naquilo que a gente faz, mas também no trabalho, na família, na sociedade, no dia a dia. Por isso, converter. Os ninivitas levaram a sério, começaram a fazer o caminho de volta, e a conversão é isso, abandonando todas aquelas práticas imorais, indecentes, tudo aquilo que não agrada a Deus e nem a eles mesmos, né? E Deus compadeceu-se do mal que havia ameaçado fazer e não fez. Depois, no Evangelho, na sequência, que nós temos o próprio Jesus, veja, Jesus passando, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, né, que o reino de Deus está próximo e que é preciso se converter. Aqui é o próprio Cristo que fala, né? Não é mais o profeta, é o próprio Deus. Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E Jesus dizia a todos: convertei-vos e crede no Evangelho. E também o chamado, né? Ele passa à beira do mar da Galileia, começa a chamar os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, aqueles que ele escolheu e que vão conviver com ele durante 3 anos e depois serão enviados para levar a boa nova do reino de Deus. Primeiro o André, seu irmão, estavam no mar. Jesus disse: segui-me e vou fazer de vocês pescadores de homens. Diz: imediatamente deixaram suas redes, seus trabalhos, seus afazeres e passaram a seguir Jesus. Mais adiante encontrou também Tiago e João, filhos de Zebedeu, também estavam na barca, era o ofício que eles faziam, consertando as redes. Jesus também chamou para ser discípulos, e eles deixaram imediatamente sua barca, seus empregados, partiram e seguiram a Jesus. Então aqui nós temos Deus que chama, Deus que convida. Ainda hoje Deus continua chamando. Quando na comunidade, por exemplo, o padre, um coordenador ou coordenadora te chama, te convida para algum trabalho, para exercer algum ministério, algum ofício na igreja, na comunidade, Deus se serve das pessoas, né? Deus chama cada um de nós através dos seus membros, dos seus filhos, que somos todos nós. Nós vemos aqui a prontidão das pessoas que foram chamadas, assim como Nossa Senhora, lembra? Quando o anjo apareceu, mesmo não tendo entendido, mas ela se colocou diante de Deus, dizendo: eis aqui tua serva. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir hoje, primeiramente, a conversão do nosso coração, porque tanto a primeira leitura, quanto o Evangelho, na primeira leitura temos Jonas, né, que foi enviado até Nínive, para alertar o povo, que eles deveriam se converter, senão a mão de Deus, a ira de Deus pesaria contra toda a cidade e ela seria destruída. E eles se converteram e Deus retirou o mal que havia ameaçado fazer. No Evangelho é o próprio Deus, Jesus Cristo, que chama: convertei-vos e crede no Evangelho. E o seguimento, que nós possamos estar sempre dispostos e prontos, quando Deus vos chama, né? E Deus chama para servir na igreja, Deus chama para ser igreja, Deus chama para ser comunidade. Então sempre quando Deus nos chamar você para algum trabalho,
vamos fazer como esses discípulos aqui. Diz que imediatamente seguiram Jesus, sem muitos questionamentos, né? Às vezes a gente começa a questionar e começa a colocar barreiras, empecilhos. Muitas vezes a gente até poderia fazer aquilo que estão pedindo, né? Mesmo às vezes à custa de algum sacrifício. E todo sacrifício, sempre quando a gente faz alguma coisa a Deus que custa um sacrifício, o mérito é maior ainda. Quando você exerce qualquer atividade na igreja, e para fazer esse trabalho você precisa sacrificar alguma coisa, mas mesmo assim você não deixa de fazer, o mérito naquela ação, naquele trabalho que você vai fazer, tem um valor imensamente maior, devido ao sacrifício. Às vezes você sacrifica teu tempo, a tua família, o teu lazer, um momento de descanso que você poderia merecidamente estar curtindo, descansando, mas mesmo assim você coloca a serviço de Deus. Com certeza Deus vê com bons olhos tudo aquilo que nós fazemos, principalmente quando custa, e às vezes sempre custa, um certo sacrifício da nossa parte. Que Ele continue derramando suas bênçãos nesse novo ano. Estamos apenas iniciando sobre a nossa igreja, nossas pastorais, movimento e essa querida comunidade. Nossa Senhora da Consolata nos abençoe e interceda durante todo esse ano por cada um de nós e pela nossa igreja. Louvado seja